pastor Edivaldo Filho. Glorificado, exaltado seja o santo e bendito nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria e satisfação, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que me sinto honrado em poder participar de uma festa tão significativa, que é a comemoração dos 95 anos da Igreja Assembleia de Deus em Salvador. E eu quero magnificar ao Senhor pela vida do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, sua esposa, irmã Lourdes Miranda, sua família, os obreiros, ministério da igreja aqui em Salvador, diretorias setoriais, obreiros, irmãos e irmãs. Eu fiquei muito feliz aqui esta noite, porque percebi que 95 anos se passaram e a igreja não envelheceu, a igreja não perdeu o vigor e o fogo. E hoje, quando o pastor coloca na programação os jovens da igreja, eu fico observando que a tocha, primeiro, não vai apagar. Segundo, não vai faltar quem carregue a tocha. Isso é fenomenal. Eu gostaria de fazer um registro esta noite. Eu disse essa semana em Imperatriz do Maranhão, em um congresso onde estavam umas quase 20 mil jovens. E eu estava compartilhando dessa tristeza, às vezes, quando eu vejo alguém dizendo assim: o que será da igreja daqui a quantos anos, porque não vai ter ninguém. Como não vai ter ninguém? Olha a geração que Deus está levantando aí para fazer a obra. Então eu fico alegre em ver que mesmo 100 anos depois, cento e tantos anos depois, a igreja no Brasil, 95 anos da Assembleia de Deus em Salvador, tem uma geração chegando, cheia de Deus, cheia da palavra. Tem uns perturbadores de Israel? Tem, mas toda geração teve. A gente não pode valorizar os perturbadores de Israel. Vamos valorizar os que oram, os que cantam, os que jejuam, que lê Bíblia, né? Toda geração teve problemático. Toda geração teve crente Raimundo. O que é crente Raimundo? Me desculpe os Raimundo. É um pé na igreja e um pé no mundo. Toda geração. Mas eu fico muito feliz. Eu quero louvar a Deus pela vida dos deputados da igreja, o pastor Samuel, deputado estadual, pastor Alex, deputado federal, e louvar a Deus pela vida dos cantores que adoraram ao Senhor esta noite. Meus irmãos, eu estou de posse de uma palavra da parte de Deus para a igreja esta noite. Agora eu vou lhe dar um aviso. Talvez a palavra, ela confronte você em algumas situações. Aí eu queria lhe dar um conselho: não feche a cara quando a palavra confrontar você. Tem uns irmãos que quando a palavra toca nele, fecha a cara, cruza os braços, faz um bico, aí você denuncia, todo mundo está percebendo que você está apanhando. Não, você tem que ser inteligente. Quando a palavra tocar em você, disfarça, levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia. Aí só você sabe que está apanhando. Eu estava pensando aqui que eu sou fruto da Assembleia de Deus em Salvador. Porque o homem que foi usado por Deus para me inspirar e para me ensinar a ser pastor foi membro desta igreja. O pastor Antônio Valdelino Neres foi porteiro da Liberdade. E o pastor Rodrigo Santana, que está aqui representado pelo filho Isaac, enviou o pastor Neres para abrir o trabalho em Livramento de Nossa Senhora. Lá ele abriu o trabalho, deu uma volta e chegou em Valença, e Deus fez eu encontrar ele, e ele foi um instrumento de Deus na minha vida. E outra coisa, a Bahia deve muito à Assembleia de Deus em Salvador, porque daqui saíram muitos missionários, muitos pastores, que evangelizaram esse estado quase inteiro, e Deus tem feito prosperar. E eu tenho certeza que no centenário da igreja, daqui a 5 anos, espero que todos aqui estejam vivos, porque eu vou estar, glória a Deus, você e eu vamos estar junto com o nosso presidente lá no templo, bonitão, lindão, adorando e glorificando ao Senhor.
Diga para o seu irmão, fica vivo, porque é forte o que Deus vai fazer. Glória a Deus. Fica vivo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. O pastor Valdomiro, ele é muito criterioso no horário. Agora, tem uma coisa que a gente não pode negar. Ele não sacrifica o momento da palavra. Então, é para terminar 9, mas o pregador tem 1 hora para pregar a palavra. Se em 1 hora você não conseguir entregar tudo que Deus lhe deu, você está enrolando, né? Porque tem uns irmãos que ficam enrolando. É os enrolation de papai, né? Aí fica contando história. É igual o professor da escola dominical, que fica contando história. Quando já 5 minutos para encerrar, é que não deu tempo, é muito profundo. Não, é que você contou história o tempo todo, em vez de dar aula da escola dominical. Mas, um dia desse eu fui pregar num lugar, o irmão me deu a oportunidade, 11 horas da noite, e ainda disse para mim, agora chegou a hora mais importante do culto. Glória a Deus, que maravilha. Mas abra comigo a sua Bíblia, por favor, no tema da festa. Se foi colocado um tema, Deus inspirou o pastor da igreja para colocar o tema. E eu fui falar com o dono da obra para saber o que é que ele quer falar na abertura da festa aqui, em cima desse tema. E Deus me deu uns negócios aqui, umas revelações que eu vou entregar aqui esta noite. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Aqueles que encontraram, dê um sinal pentecostal. E tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Atente para a palavra que trago esta noite da parte de Deus. E o tema da reflexão que trago é: para não esquecer. Por favor, compartilhe para no mínimo 3 irmãos. Para não esquecer. Se nós quisermos entender o capítulo 7 de 1 Samuel, nós precisamos nos valer de uma ciência que é desprezada por muitos pregadores da atualidade. Como é o nome desta ciência? A hermenêutica. E na hermenêutica, a regra de ouro da hermenêutica é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. E tem uma outra regra fundamental: texto precisa ter contexto, porque texto sem contexto é pretexto para muita coisa, inclusive heresia. Então, para que nós possamos entender Samuel capítulo 7 e o versículo 12, nós precisamos observar o contexto em que o juiz Samuel, o profeta Samuel, fez esta declaração. E aí eu vou trazer algumas coisas que não podemos esquecer. A primeira coisa é: a Bíblia Sagrada nos mostra que houve um declínio espiritual na nação de Israel. Quem era o líder na época espiritual? Era um homem chamado Eli. Eli era aquele tipo de pai que quer ser bonzinho para o filho, e mesmo sabendo que o filho está errado, ele não corrige. E lá na frente, esse filho leva ele a ter problemas sérios. Eli tinha 2 filhos, sacerdotes, e o nome deles era Ofni e Finéias. Esses rapazes eram tão inescrupulosos que ele comia o sacrifício, e eram adúlteros e profanos. Olhe para mim, a Bíblia diz, usando o sábio Salomão, que nada é novo debaixo do céu. Lembra que eu disse que sempre teve treiteiro? Na época não tinha internet, na época não tinha televisão, mas já tinha sem vergonha travestido de sacerdote. E aí eu fico vendo gente assustado: meu Deus, pastor, quanta gente errada dizendo que é pastor. Vai ler Bíblia e você vai ver que gente ruim sempre teve, mas gente que tem compromisso também sempre teve, sempre existiu.
hostil. O que era que Ofni e Finéias faziam, senhores? Ele comia o sacrifício e eram profanos, prostitutos, e eles cometeram um erro que a gente não pode esquecer. Foi o que levou Israel a esta situação. O que foi que Ofni e Finéias fez? Ele pegou a arca da aliança. Ele pegou o quê? A arca da aliança. O que era a arca da aliança? Era um caixote de madeira de cetim, coberta de ouro por dentro e por fora. Ali tinha 4 argolas nas extremidades, por onde os levitas, sacerdotes, levavam aquela arca. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, e tinha a porção do maná, e tinha as tábuas da lei. A arca representava a presença. E o que é que Ofni e Finéias faz? Todo errado, cheio de problema, adúltero, cheio de pecado. Mas eles pensaram: se a arca é a presença, eu vou levar a arca para a guerra. Eles pensaram: a presença vai funcionar, mas eu vou usar uma frase: com temor e tremor, e arrepie-se quem tem temor. Presença sem reverência vira maldição. Presença sem reverência vira maldição. Preste atenção, a ceia é bênção, mas para quem não tem reverência, mata. A Bíblia diz: cuidado para não tomar a ceia indignamente. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Tem gente que você pode fazer campanha por ele, e ele não vai ser curado, pastor Alex Bahia, porque ele tomou a ceia do Senhor sem condição. Eu vou entregar tudo aqui esta noite. Presta atenção: antes de querer a presença, conserta a vida para a presença funcionar aonde você está. Tem gente errado querendo pregar o evangelho. Tem gente toda atribulado querendo o altar do Senhor. A gente nunca pode esquecer: Deus não faz concessão para quem não respeita a presença. A falta de reverência fez a arca ser levada. Olha que coisa extraordinária. Vou dizer uma outra frase perigosíssima, mas digo com cuidado e peço que vocês me ouçam com atenção. O segredo não é a presença, mas a reverência à presença. Se a presença de Deus estiver no recinto e não tiver reverência, o Senhor não faz o que Ele quer fazer. E eu vou te mostrar. Jesus foi para Nazaré e chegou lá, alguém olhou e disse: cadê? Mas não é o filho de Maria? O texto diz: e ele foi embora e não fez milagre. Tem gente que chega na casa de Deus e fica: cadê Deus? Eu não estou sentindo nada. É porque você não reconheceu a presença. Aqui não é lugar de pirracento, aqui é lugar de adorador que veio entregar. Olha para o teu irmão e diga: você reconhece a presença aqui esta noite? Não esqueça, valorize a presença. Vai doer o que eu vou falar, principalmente na geração mais jovem. Tem gente achando que talento é tudo, e tem gente achando que dom é tudo, mas antes disso tem que ter caráter para entender que esse altar não é lugar para qualquer coisa, que igreja de Deus não é lugar para se promover, e que sacerdócio não é lugar para adúlteros. Pegue na mãozinha do irmão com todo cuidado, que ele já deve ter apanhado, e diga para ele assim: ó, não se esqueça, valorize a presença, respeite a presença, honre a presença. Eita, que eu estou sentindo o papai na casa. Quantos estão sentindo também? Não podemos esquecer o que é que Ofni e Finéias fez. Eles pegaram a arca e foram para a guerra contra os filisteus.
O texto diz que eles chegaram todo imponente. Eu vou revelar um segredo para você. Quando você vê alguém muito imponente dizendo que tem presença, não tem mais a presença. Ele tem ego inflado. E tem muita gente com ego inflado pensando que tem presença. Outra coisa que eu vou revelar, não é o título que eu tenho que revela se eu tenho presença, é a manifestação da presença em mim que revela. Tem gente que é membro, mas não tem presença. Tem gente que até fala de Deus, mas não tem presença. Chegaram todo empolgado. E quando chegaram lá, a Bíblia diz que os filisteus pegaram a arca e disseram: me dê a arca, eu vou levar a arca. Vocês não são dignos da arca. Olha, uns perturbados dizendo para outros perturbados: me dê a arca. E pegaram a arca da aliança e levaram. Mas não só isso, Ofni e Finéias morreu. Eu vou dizer uma coisa aqui. Quando eu sentei aqui nesse altar, o Senhor me revelou aqui, mostrou o meu coração. Tem gente que usou muito de engano. Cadê eles? Nenhum ficam, nenhum permanecem. Tem gente que usou as coisas de Deus para seu próprio bem-estar. Cadê eles? Nenhum permanece. Mas tem os remanescentes, que está dizendo a presença. A arca foi levada e Ofni e Finéias morreu. Mas vamos andando, para você não ficar assustado. Pastor, que palavra é essa? É o contexto do tema. Eu tenho que voltar nele para você entender o que é que Samuel estava dizendo. Agora olha para mim e vai preparando glória. A Bíblia diz que a arca foi levada pelos filisteus. Mas lembra o que eu disse? Presença sem reverência vira o quê? Maldição. A arca, quando chegou, trouxe problema para os filisteus. Os filisteus daqui a pouco já estavam com o Deus dele todo arrebentado, curvado diante da presença. Isso aqui é algo extraordinário. Pastor, mas imagem de escultura se mexe, até diante da presença tem que se dobrar diante dela. Aí a Bíblia diz que eles disseram: então bora devolver. Pegaram a arca e devolveram. Olhe para cá, a arca já estava há 20 anos na casa de Abinadab, mas não estava no lugar certo. 20 anos a arca isolada, 20 anos a arca desprezada. Aí a Bíblia Sagrada nos mostra que Samuel, na liderança, marca um culto. Levanta a mão e diga: um culto foi marcado. Tem gente que olha 1 Samuel capítulo 7 e pensa que o povo foi para a guerra. Não, eles foram para o culto. E qual era o culto? Culto de arrependimento, culto de confissão. Segunda coisa que você não pode esquecer: não adianta fingir que não fez, tem que se arrepender. Não adianta. Você e eu podemos enganar as pessoas, mas ninguém engana quem tem os olhos como chama de fogo e conhece todas as coisas. Tem que se arrepender. E a Bíblia diz que Samuel marcou um culto de confissão. Não era culto de oba-oba, não era culto de luzes e danceteria. Tem lugares hoje que você chega que você não sabe mais o que é que está acontecendo. Tem tudo menos a presença, tem tudo menos a graça de Deus. E ele marcou um culto para confissão. Terceiro e não é o último lugar não, que ainda tem umas coisinhas ainda aqui para eu entregar. Mas terceiro lugar, eu amo Jesus, eu amo Deus de Israel, porque o povo errou, o povo pecou, o povo perdeu a presença, a arca estava fora, mas se tiver arrependimento, a presença volta, a graça volta, Jesus volta, e o nome do Senhor é glorificado. Pegue na mãozinha do seu irmão e diga: não esqueça, há perdão diante de Deus. Não esqueça, há perdão diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Quem pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor? Aí a Bíblia diz que agora Samuel faz um culto de arrependimento, e ele começa a fazer o que? Senhor, nós pecamos, Senhor, nós erramos, Senhor, tem
tenha misericórdia de nós. Irmãos, o arrependimento é uma coisa tão grande, que Deus se levanta do trono e faz você não colher mais aquilo que você merecia. Como é o nome disso, pastor? Misericórdia. Misericórdia é você não receber o que merece, e graça é receber o que não merece. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Sabe o que é que acontece? O texto sagrado diz que agora eles estão na reunião, confessando ao Senhor. Era um culto de choro, era um culto de quebrantamento, era um culto de arrependimento. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tenha compaixão de nós. Aí o texto diz assim: e os filisteus souberam que estavam reunidos e foram enfrentar. Olha para o seu irmão e diga: não enfrenta quem está quebrantado, não enfrenta quem está arrependido, não enfrenta quem está buscando a presença. Olha para alguém e diga assim: tem gente enganado com você. Se humilhar, a presença volta com mais força do que era antes. O que é que os filisteus fazem? Nós já vencemos uma vez, vamos vencer na segunda. A primeira vez nós levamos a arca, agora nós vamos acabar com tudo. Só que a Bíblia diz que o povo agora não estava confiando mais nele, o povo estava confiando em Deus. Eu vou dizer novamente: você nunca deve esquecer que não é suas habilidades, é o Senhor que traz a vitória. Sabe o que é que o povo fala? O povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, os filisteus estão preparados, mas não esqueça de orar por nós, não esqueça de clamar ao Senhor por nós. Eu vou pontuar algumas coisas. Época que a oração tem sido desprezada. Muitas das vezes nós queremos o milagre, mas não queremos orar. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de quem ora. Tem gente que a cara dele não tem mais nem notícia do que é oração. Eu vou dizer uma coisa aqui: só reage quem está vivo. A Assembleia de Deus não cresceu porque tinha grandes pregadores, mas cresceu porque orava. Presta atenção, e a gente precisa voltar a um tempo atrás, quando a gente chegava perto de uma Assembleia de Deus. O que é que a gente ouvia? Barulho de cachoeira. Não era crente conversando, era crente orando. E quando levantava da oração, não precisava de manipulação, não precisava de pregador famoso, não precisava de cantor famoso. Quando começava a cantar os hinos da harpa, a igreja já estava incendiada pela presença. Oração. Olha para o teu irmão e diga: tem que orar, bebê, tem que orar. Aleluia, aleluia, tem que orar. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela orou, e os alicerces da igreja, do templo, ele tremeu. Olhem para cá, os filisteus disseram: nós vamos destruí-los. E Samuel: Senhor, tem misericórdia, Senhor, vai na frente, Senhor, abre a porta, Senhor, faz o milagre, Senhor, age, Senhor, faz. Nós não somos, mas tu és. Nós não temos, mas tu tens. Nós somos pequenos, mas tu és grande. Nós somos nada, mas tu és Senhor. Orou. A coisa está tão séria que tem irmãos hoje que, se você chamar ele para orar, com 5 minutos ele é arrebatado. É uma coisa impressionante. Está sem sono? Bota de joelho para você ver se não dorme na hora. Irmãos, essa geração parece uma geração de criança pintona. Enquanto está pulando, está acordado. Botou sentado. Você já percebeu? Fica até meia-noite.
maratonando série, não dorme. Bota de joelho. É igual o irmão que me diz assim: pastor, é uma coisa profunda que a Bíblia tem. Eu disse: o que é? É eu começar a ler ela, pastor, eu sou arrebatado, eu durmo, pastor. Para o senhor ter ideia, tem hora que eu durmo, que eu babo toda. A minha Bíblia já teve que trocar 2 vezes, que dorme. Irmão, tem gente que só tem sono com as coisas de Deus. Um dia desse, eu vi uma irmã que ela só dorme no culto de doutrina, só dorme. A velhinha fica acordada até 2 da manhã assistindo, chega no culto de doutrina. Olha para o seu irmão e diga: tu vai ter que tomar jeito, tu vai ter que orar, tu vai ter que buscar. O que faz a diferença não é o movimento, é orar. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Dá para apertar um pouquinho mais, dá para apertar um pouquinho mais, ainda vai arrochar mais ainda. Os filisteus pensaram: a gente já levou a arca, eles já estão fragilizados, agora é fácil. E Samuel estava dizendo: é que antes a gente não orava, mas agora a gente ora. Antes a gente tinha um líder que deixava o povo fazer o que quer, agora tem Samuel que bota ordem na casa. Você sabe qual é o problema? É que tem gente que não quer Samuel, quer Eli. Porque na casa de Eli todo mundo faz o que quer. Mas na casa de Samuel tem ordem, tem oração, tem confissão. Olha para o seu irmão, diga: se está acostumado com Eli, vai ter que acostumar com Samuel. Tem oração na casa. E o que é que Samuel está fazendo? Senhor, tem misericórdia. Senhor, age. Senhor, faz. Senhor, trabalha. Senhor, age. Senhor, faz. Senhor, trabalha. E o povo dizendo: não deixa de orar não, pastor. Não deixa de orar não, pastor. Não deixa de orar não. O povo ficou com medo. Não deixa de orar. E Samuel: tem misericórdia, Senhor. Age, Senhor. E o que é que acontece, pastor? A Bíblia diz que o Senhor, eu amo Deus, porque para Deus derrotar um inimigo, Ele não precisa nem mandar exército. E às vezes, quando Ele manda uns exércitos assim meio estranho. Você sabia que quando Deus quis confundir Faraó, Deus mandou um exército de piolho? Você já imaginou os piolinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E Faraózinho dizendo: o que é isso? Que exército baixinho é esse? E os piolhos em Faraó, na faraona, na foriozinha, no faraózinho, no cachorro do Faraó, no gatinho do Faraó. Aí Faraó olhou e disse: chama Moisés, manda tirar esse exército. Aí daqui a pouco ele perturbou, Deus disse: eu vou mandar um exército maiorzinho. Aí mandou um exército de gafanhoto. Aqui não. Aqui Deus não mandou nem exército de piolho, nem exército de gente, nem exército de rã, nem exército de piolinho de gafanhoto. Deus trovejou. Eu vou dizer aqui como foi que Deus fez. Samuel está orando, o povo preparado para a guerra, mas não tinha essas armas todas. E o Senhor olhou e disse: eu vou mostrar quem manda. E o texto diz assim, ó: e trovejou o Senhor. Irmão, a trovoada foi tão terrível, que o texto diz que abalou a terra, e eles ficaram perturbados. Onde é que a gente está? Pelo amor de Deus, o que foi que houve? Que tontura é essa? Meu Deus, o que é que está acontecendo? E Deus no céu dizendo: para nunca esquecer, para não mexer comigo, para nunca esquecer, para não mexer no meu povo. Aí, olha que coisa linda o texto.
Quando Deus troveja, que a terra treme, e eles ficam perturbados, o texto diz, e Deus promoveu confusão entre eles. Um olhou para o outro e disse, está me olhando por quê? O cara disse, rapaz, fez sua cara. Não se respeite. Olhe para o seu irmão e diga, vão brigar entre si, mas a paz de Deus vai estar no arraial de quem vão brigar entre si. Eu recebo a autoridade de Deus para liberar uma profecia, e quem viver verá. Deus vai mandar uma confusão entre os inimigos da igreja no Brasil, que a igreja só vai olhar o que Deus vai estar fazendo. Eles vão brigar entre si, e a igreja vai estar cá dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levanta a mãozinha direita para o céu. Mão direita. Pastor, por que a direita? Levante sua mãozinha. Para de confusão. E diga comigo assim, o Deus que eu sirvo ainda faz. Mais forte, o Deus que eu sirvo ainda faz. Preste bem atenção, para não esquecer. O que é que Samuel faz para não esquecer? Diga comigo, ele pega uma pedra. Não, está fraco. Quem é que está desanimado aqui? Os homens ou as mulheres? As mulheres, ele pega uma pedra. Ah, vão tudo quieta, né, irmãos? Os homens, ele pega uma pedra. E as irmãs dizendo, pede para a gente falar de novo, pastor. Volta tudo rouca, mas ganha, quer ver? As mulheres, ele pega uma pedra! E diga que elas não ganhou. Sabe o que é que Samuel faz? Olhe para mim. Pega uma pedra, chega entre duas cidades e bota uma pedra como memorial. Presta atenção nisso aqui. Nós, seres humanos, esquecemos muito rápido as coisas. Quer ver uma coisa? Nós estamos congregando aqui. Quando a igrejona ficar bonita, tem gente que nem vai lembrar como era aqui. Se não tiver foto, a gente fica olhando dizendo, sempre foi assim, glória a Deus. Irmão, ser humano é tão complicado que você tem que ter o cuidado para que a história não se perca com o tempo. Sabe quando Deus fez o povo passar pelo Jordão? Deus disse assim, pegue 12 pedras, chegue lá do outro lado e bote as pedras, porque vai vir uma geração que não passou pelo Jordão. Mas quando eles olhar para as pedras, eles vão dizer, o que pedras são essas? Aí você vai dizer, essas são as pedras do milagre. Essas pedras estavam no final do rio. Agora, presta atenção nisso aqui. Ele pega uma pedra e coloca. Aqui começa a confusão, que tem gente que pensa que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Não, Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que significa Ebenezer? Pedra de ajuda. Você sabe o que é que Samuel estava dizendo? O trovão não foi nós que produzimos. O milagre não foi nós que fazemos. Teve alguém invisível que trabalhou por nós. Olhe para mim e preste atenção, e eu começo a concluir a mensagem. Tem gente que não era nada, estava todo desgraçado. Deus pegou do chão, ergueu, e agora está parecendo uns bonequinhos de louça. Glorificado seja a mim. Porque se a igreja não tiver eu, acaba a igreja. Olha para o seu irmão e diga, menos barrinho, menos barrinho. Diga assim, tu não é essa coisa toda não.
Quando tu estava para morrer, uma pedra invisível, uma mão invisível foi lá. Você sabe por que o orgulho faz Deus ficar irado? Porque quando o orgulhoso fica prepotente, Deus olha e diz: pega a ficha do meliante. Aí na ficha do meliante está escrito: nem a família dele acreditava nele. Aí na ficha do meliante estava dizendo: cachaceiro desgraçado. Na ficha do meliante está dizendo: foi excluído e ninguém acreditava que ia levantar mais. E agora? É o juiz da igreja pensando que todo mundo não sabe da história dele. E Jesus diz: mas eu te conheço. Sabe o que é que Samuel estava dizendo? Bota a pedra aí. Para todo dia que a gente passar e que olhar para ela, a gente vai ter que lembrar: não foi nosso braço, não foi nossa inteligência, não foi nossa voz. E eu vou dizer, Luciano, tem gente mais bonito que você. Apesar que você é um moreno, louvado seja Deus. E com esse cabelinho dele que ele arrumou agora, tá chique. Mas tem gente mais bonito que você. E tem mais, tem gente mais preparado que você. E tem mais, tem gente com mais talento que você. Qual é o segredo? É que Deus fez você chegar aqui. Aí tem gente que não entende e fica muçulmano. Alá, Alá, Alá. Eu não sei o que é que ele está fazendo lá. Jesus dizendo: nem eu sei o que é que tu está fazendo aqui também. Agora eu vou dizer um negócio aqui, só pega quem está ligado. Olhe para mim. Cuidado para depois que papai não livrar você, trovejar, tremer céu e terra para te dar vitória, você não se aliar com gente que é seu amiguinho agora depois do trovão. Olha para o seu irmão e diga: tu tem que olhar antes da trovoada. Tu tem que olhar antes do que Deus fez. Vamos para a Bíblia? Deus pegou um menino, tirou do pasto e botou para ser rei. Trovejou. Alô? Deixou o profeta tendo que esperar. Quando o meninozinho chega, o que foi? É ele. Aí Deus ungiu, botou para ser rei, entregou a nação. A arca, olha como a Bíblia é fantástica. A arca que estava na casa de Abinadab, Saul reinou, não foi pegar. O menino olhou e disse: não posso ser rei sem presença. Aí foi lá pegar a arca. Não, mas o glória você tem que preparar, não é agora não. Vai só esquentando, igual panela de pressão. Olha para cá. O menino virou rei, conceituado. Quando a arca chegou, o menino olhou e disse: é a presença que está chegando. Se a presença está chegando, só tem um rei diante da presença. Então ele tirou a roupa real. Ficou com a estola sacerdotal. E a Bíblia diz que diante da presença ele fez o quê? Bailou, dançou, louvou, adorou, glorificou, exaltou, magnificou, rendeu graça. Agora olha para mim. É que tem gente, Rafael, que esqueceu de botar a pedra. Aí o tempo passa e ele diz: rapaz, eu sou demais. Lembra da convenção que era no centro de convenção antigo? Que Deus livrou a gente e agora botou a gente num centro nosso, todo bonitão, lindão. Tá lembrado? Tem gente que nem lembra. Nem lembra. Agora olha para mim. Eu naquele centro, eu passei nos corredores, encontrei 2 meninos. E eles estavam conversando assim com o outro. Eu só quero que o presidente me dê 10 minutos para eu tocar fogo nessa convenção. Eu digo: terrorista, não é impossível o negócio dele. Tocar fogo. Quem esquece a pedra
esquece a história. E quem esquece a história, esquece o passado. E quem esquece o passado, se acha o melhor, o bambambam, o todo-poderoso. Sabe o que eles estavam dizendo? Eu desço fogo. E o pior, irmão, tem um estreiteiro que faz o fogo cair mesmo. Eu passei minha vida vendo gente treiteiro e o fogo caía. E eu com minhas mensagenzinhas do céu e o fogo não caía. Porque nem sempre o que dá certo é certo. E nem sempre o que é certo dá certo. Agora, preparou glória para dar o melhor glória que você já deu? Mical olhava e dizia, que absurdo. Não tinha pedra de ajuda e não tinha memória. Não tinha memória. Porque essa mensagem a gente podia pregar sobre memória, memorial. Mas Davi tinha. Quando ele chegou em casa todo feliz, Mica! Mica é Mical na intimidade. Tu viu? Ela disse, eu vi. Olhe para mim. Quando você tem memorial, o que você vê é o que Deus fez. Quando você não tem memorial, você fica olhando para os outros. Aí ela olhou e disse, eu vi sua sem vergonhice diante das mulheres, nu! Mentira, ele não estava nu, ele estava com a roupa sacerdotal. Era um bermudão. Dizem os estudiosos que ele estava tão alegre que apareceu algumas coisas que não era para aparecer. Mas aí é outro detalhe, essa mensagem é para obreiro, não é para vocês aqui agora. Mas olha que coisa interessante. Ela olhou e disse, eu vi você com sua gaiatice. Lá, com as molezinhas. Ele olhou e disse, deixa eu te lembrar da pedra. Quem foi lá no curral me achou. Não, esse glória aí é pela metade, é para dar o glória todo. Olhe para mim, quem tirou teu pai e me colocou e me fez promessa, foi ele. Deixa eu fechar a Bíblia para o presidente não puxar meu paletó. Olhe para mim, mas ele diz assim, ó. Vá se acostumando, amor. Porque era a mulher dele, era perturbadinha, mas era a mulher dele. Vá se acostumando. Porque se seu pai não sabia adorar e não tinha pedra para lembrar, eu tenho. E quando eu olho para esse trono, eu não me acho. Porque foi ele que me escolheu e me colocou aqui. Agora tem um negócio bonito que ele fala, diante dele eu me rebaixo. Porque diante dele não tem grande, ele é o grande, eu me rendo. Assim, só para eu concluir a mensagem. Pega na mãozinha do irmãozinho e diga, tá lembrado de onde Deus te tirou, bebê? Ele é mais. Queder é mais. Chureba calabaras. Tá lembrado que era para tu ter morrido naquele acidente? Tá lembrado que tu era para ter morrido naquele leito de UTI? Mas a pedra de ajuda estava lá dizendo, esse aí tem promessa. Tá lembrado? Teve gente que passou a metade que tu passou e morreu, e olha tu aqui. Teve gente que teve a doença muito mais simples do que a tua, mas morreu, e olha tu aqui. Teve gente que foi envergonhado, mas Deus te guardou, te protegeu, te livrou. Está na hora de botar a pedra da memória. Está na hora de não esquecer. Está na hora. Olha para mim, eu encerro.
Ele botou uma pedra para toda vez que alguém passar. Alguém ia perguntar: o que é isso? Alguém dizia: foi o dia que Deus trovejou. Foi o dia que Deus trovejou. Foi o dia que Deus trovejou. E que pedra é essa? Foi o dia que Deus livrou a gente. Escuta, escuta. Mas esse memorial, ele quer dizer o seguinte: foi o que ele fez, é o que ele faz, e é o que ele fará. Tem um presente que Deus preparou para os 95 anos, para a abertura da festa. Quer receber? Levanta as duas mãos. Pastor, eu não gosto. Perca seu presente, problema seu. Diga comigo assim: eu não posso esquecer. Nunca. O que Deus fez para eu chegar até aqui. Quem me aplaude hoje, jamais me aplaudiria se conhecesse toda a minha história. Mas Deus foi lá e teve misericórdia de mim. Me fez promessa. E olha eu aqui. Mas quando o meu eu quiser se engrandecer, eu vou dizer para ele: Ebenezer. Abra a boca e diga: Ebenezer. A pedra de ajuda que não deixou você morrer. E você vai dizer: eu não vou dizer só Ebenezer, eu vou completar: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.